O Moa começa com um homem em frente a um buraco que está sugando tudo. Nisso, uma voz surge chamando por Li Yunxiao, e ele pergunta quem está o chamando. Outra voz surge, ele se apresenta como Gu Feiyang e se pergunta se não está morto. Ele também se pergunta de quem são essas memórias. Do nada, alguém grita o nome de Li Yunxiao, enquanto um giz é jogado em sua direção. Ele acorda e pega o giz sem problemas. O garoto diz que baseado nessas memórias, o ano atual é 1133 no calendário Tianwu. Já se fazem 15 anos que ele morreu na montanha, e se pergunta se isso não é uma estátua dele. A professora o chama de pirralho corajoso, e julgando esse lugar e corpo, ele acha que reencarnou. A professora da academia de Jielan de Tianshui se chama Luo Yunshang, e o interrompe em seu pensamento, e fala para ele responder a pergunta de quantos métodos de refinação existem para uma arma Xuan. O garoto não se importa com a pergunta e repara mais no corpo bonito da professora. Ele até diz que se colocar ela em um tabardo e equipar uma Frostmourne, ela provavelmente vai ser outra soberana marcial da Lotus Vermelha. Por mais que ela fosse apenas uma Lorde Marcial do Reino dos Quatro Quadrantes, ela ainda é o suficiente. A professora toma um susto e se pergunta como poderia ficar perturbada com o olhar de um garoto normal. Ela continua e faz novamente a pergunta anterior. O jovem despreocupado pergunta se ela está mesmo testando o alquimista Rank 9 do continente Tianwu com uma pergunta elementar, e responde a pergunta anterior, que são 48 métodos no total. As pessoas diziam que o seu cérebro estava emaranhado, e como que ele conseguiu errar a resposta que estava literalmente no livro. Esses jovens acrescentam que isso já era esperado do jovem mestre de merda da família Li. Um garoto xinga o prota e diz que a resposta está literalmente no livro do Lord Yang Ji, e que existem 36 métodos. Li Yunxiao diz que como Yang Ji teve coragem de esquecer os outros 12 métodos que Gu Feiyang inventou. A professora fica surpresa com isso, e os outros alunos riem do que ele falou, e que ele está com medo de ser punido, e por isso está inventando essas bobagens. Os outros alunos também ficam falando besteira, e a professora manda todos ficarem quietos. A professora diz que o soberano marcial Gu Feiyang não era apenas classificado como o terceiro melhor artista marcial do continente Tianwu, ele era também o alquimista de primeiro nível. Ela se pergunta como ele sabe desses métodos, e fala para a sala que Gu Feiyang realmente inventou 12 métodos de refinamento adicionais. Os alunos ficam sem entender, e nos é explicado que esses 12 métodos são completamente além da compreensão de uma pessoa normal. Então Lord Yang Ji não os incluiu quando escreveu esse livro. A professora fala que todos dizem que Li Yunxiao é completamente incompetente quando se trata de artes marciais, e que os meridianos dele ainda não foram abertos. Então talvez o seu talento seja na alquimia. E galera, o significado de alquimia aqui é outro. Esse termo em chinês significa uma pessoa que pratica artes das técnicas ou habilidades manuais. A professora comenta que o futuro desse garoto na alquimia é muito melhor que nas artes marciais, e também fala para ele não ficar tão feliz só porque leu alguns livros a mais. Mas também ela faz outra pergunta, e essa pergunta é por que a areia de cristal do céu é exigido para refinar armas. Se o garoto responder essa pergunta corretamente, ele nunca mais vai precisar vir para a aula dela. Li Yunxiao responde que a areia do céu não é necessariamente exigido. Ele acrescenta que alquimistas normais não podem controlar precisamente a fusão dos materiais durante o refinamento, então a areia só é usado como uma substância de neutralização para aliviar e suavizar o processo. A professora se empolga e vai subindo a escada. Ela faz outra pergunta, por que é que às vezes adicionando areia de cristal do céu durante o refinamento fará com que fracasse? O garoto responde novamente que a areia de cristal do céu é de elemento água, e claro que não podemos usar em refinamentos centrados em torno de elementos de fogo, deixando a professora surpresa. A professora novamente faz outra pergunta, e o garoto responde corretamente, fazendo com que a professora pense por que ela continua errando. Ela diz que ele apresentou facilmente a solução para o problema, e acrescenta que seu olhar parece ser de desprezo para essas perguntas. Lu Yunxiang sai correndo e diz para ele não comparecer em sua próxima aula, e que terá um período de autoestudo. A situação foi tão estranha que um aluno se pergunta se a professora Luo estava pedindo conselhos para o Li Yunxiao. O prota sai caminhando da sala como se não precisasse mais comparecer nas aulas dela. Um aluno se pergunta o que houve com o prota, pois ficou inteligente do nada. Outra garota chega e pergunta se Li Yunxiao é realmente um gênio alquimista, e um garoto que aparentemente se acha superior aos outros responde que o talento exigido para um alquimista é muito maior do que para um artista marcial, e pergunta à garota se ela acha que alguém que não pode nem abrir
abrir seus meridianos pode se tornar um alquimista. Os outros alunos começam a rir, pois acham que o Lin Xiao é alquimista coisa nenhuma. Porém, a menina fica brava com essa situação. Logo vemos a linda capital de Tianshui e o prota chama Yang Ji de seu pupilo estúpido, e que parece que ele é um mestre alquimista aqui. O garoto fala que aquela estátua Yang Ji provavelmente esculpiu para ele, e nos é contado que 15 anos depois, Gu Feiyang agora renasceu como Lin Xiao. O garoto até se sente sentimental olhando para sua própria estátua. O garoto então finalmente chega na torre alquimista, mas infelizmente seu corpo é muito fraco. Ele diz que o antigo dono desse corpo nem mesmo abriu os meridianos com essa idade, e isso que se chama uma constituição natural de merda, mas pelo menos em sua vida passada, ele foi o terceiro soberano marcial mais forte. Lin Xiao agora está indo atrás de Yang Ji para achar uma maneira de arrumar esse seu corpo horrível. O menino em seu pensamento diz que se isso funcionar, só vai tomar alguns anos para reparar força o suficiente, e quando isso acontecer, com a experiência e cultivação de suas duas vidas, ele vai poder definitivamente alcançar o nível mais alto nessa vida, e acrescenta que deve reinar no pináculo desse mundo. Os meridianos do seu corpo ainda são estúpidos, mas quando ele achar Yang Ji, vai fazê-lo abrir esses meridianos, e finalmente será capaz de recuperar sua própria força rapidamente. Uma mulher bonita, sendo a recepcionista da associação, aparece. Seu nome é Lu Yao, e dá as boas-vindas à Associação de Alquimia para o jovem, e pergunta o que pode fazer por ele. Ele responde que está procurando Yang Ji, e pergunta se ele está por aqui. A menina, ao escutar esse nome, se assusta, e pergunta se ele quis dizer o ex-presidente Yang Ji. Já fazem 20 anos desde a última vez que ele trabalhou como presidente. O garoto fala que isso é problemático, pois queria que ele fizesse algumas pílulas para ajudar no seu avanço, então ele terá que achar uma forma de abrir seus meridianos por si mesmo. Um pouco de Gu Feiyang nos é contado. Ele foi reverenciado por todos no continente Tianwu como gênio em ambas artes marciais e alquimia. Gu não era apenas um soberano da alquimia de rank 9 e um de 7 anciões da alquimia. Nas artes marciais, ele alcançou o pináculo do reino dos 9 céus, e por isso lhe foi dado o título de soberano marcial, conhecido como conquistador pela cidade santa e ranqueado como um dos melhores experts do continente Tianwu. Todos os seus discípulos são figuras mundialmente conhecidas, e agora ele foi reduzido a um lixo com os meridianos obstruídos. Esse corpo tem 15 anos, e se ele não abrir rápido seus meridianos, vai ser muito mais difícil ganhar sua força antiga. Lin Xiao então vai escrever uma lista de ervas e outras coisas para a recepcionista, porém outra pessoa pergunta a Lu Yao com quem ela está falando. Logo aparece um alquimista de Tianshui, sendo da Associação de Alquimia. Seu nome é Jia Hong, e diz para a garota que o Lord Liang está à sua procura. A garota responde que o garoto pediu uns materiais a ela, e o homem pede para ver a lista. Lu Xiao diz que ele é um alquimista rank 1. Esse homem pega a lista e joga fora como se fosse nada. Já o prota fica muito puto com isso, pois qualquer receita que ele fazia por tédio eram tratados como artefatos incalculáveis, mas uma delas foi jogada fora por um idiota alquimista rank 1, que nem se compara a lixo. Esse homem então manda a recepcionista vir o Lorde, e comenta que esse não é um lugar onde crianças deveriam brincar. O jovem então, com o rosto sombrio, pergunta para Jia Hong se não fazem 7 dias que ele virou alquimista, e o homem responde que todos sabem que ele avançou para esse rank da alquimia 5 dias atrás, e agora que o jovem sabe quem ele é para ele tratar de chamar ele de Lorde. Lu Xiao então pergunta se ele realmente virou um alquimista, e o homem pergunta o que ele quis dizer com isso. O jovem fala que seus dedos têm uma tonalidade cinza escuro, e mostram sinais de descamação, provavelmente causado pela exposição recente de uma pedra de vento Yin. Então provavelmente seu objetivo, usando essa pedra, era de melhorar sua habilidade de fusão antes do exame de alquimista. Ainda mais, ele emite um leve cheiro de orquídea, do sangue fervente, no qual ele usou para combater o veneno causado pela pedra. O garoto acrescenta que ele tem um pequeno cheiro da pedra do tigre e de enxofre também. Então isso lhe diz que seu exame de alquimista era de forjar uma arma Xuan com a pedra do tigre de enxofre como material principal. O homem fica surpreso com isso e vira as costas dizendo que são apenas palavras vazias. Lu Xiao diz que ele não tem nem ideia das consequências do que ele fez. Os efeitos colaterais da orquídea do sangue fervente são severos, como a da pedra do vento Yin. O jovem com uma cara de tacho comenta que tem certeza que o seu Menchong, Tiantu e Song Yuan se sentem extremamente confortáveis todo dia ao meio-dia, mas ele fala isso com ironia. O garoto fala que é uma pena um alquimista talentoso como ele ter que cortar sua mão direita e destruir seu Dantian para ficar vivo. O homem apavorado fala como que ele se atreve a assustar e o intimidar. Lu Xiao começa a andar como se não fosse nada, diz para ele esquecer isso e que ia ensinar ele a curar isso, mas pelo visto ele não quer. O homem então vai até ele e diz que ele não pode sair assim, e é para ele dizer a cura. O garoto olha para ele seriamente, e o homem se impressiona com sua aura imponente e perfurante, e não sabe como um pirralho como ele pode ser assim. Jia Hong então se curva na frente de todos para o garoto
lhe ensinar, e o jovem pergunta onde sua lista de materiais foi parar. Jia Hong então vai e pega rapidamente a lista do chão, que ele mesmo havia jogado há um tempo atrás. As pessoas ficam chocadas com o que está acontecendo, e o garoto pega a lista e assoa seu nariz. Logo ele fala que quer 10 lotes de cada item nessa lista. Assim que Jia Hong pegar todos, é para o encontrar na academia Jialan. O homem treme e então o garoto fala que seu nome é Li Yunxiao. O jovem acrescenta que respeito não é dado pelos outros, você tem que implorar para tê-lo ou ganhar por si mesmo. O homem olha para ele apavorado, pois um tigre azul gigante aparece atrás dele. Após isso, o menino caminha e fala que a mão direita de Jia Hong vai durar 3 dias, e que se ele não conseguir o que o garoto quer, é para esquecer sobre praticar alquimia pelo resto de sua vida. Jia Hong ficava confuso, pois 3 dias é muito pouco tempo, e nunca viu esses ingredientes em sua vida. Além disso, ele não tem garantia que o garoto esteja falando a verdade. O garoto diz que ele é esperto, então vai dar um jeito. Lu Yunxiao dá uma ajudinha a ele. Ele dá a receita de um remédio temporário ao homem, que vai reduzir a dor nos seus 3 meridianos, e vai salvar sua mão por mais 2 dias. As pessoas então olham para Jia Hong, e em seu pensamento ele se pergunta como teve medo desse garoto, sendo que ele é apenas um artista marcial e nem um alquimista. Com muita raiva, ele diz que vai deixar o menino viver por enquanto, até conseguir a cura, mas depois ele vai o deixar em pedaços. Mudando de cena, vemos a recepcionista com um alquimista de rank 2, chamado Liang Wenyu. Ele se impressiona e pergunta à garota se um jovem realmente pediu pela raiz espiritual da garça e uma lótus branca do dragão e da fênix. A menina responde que sim, e que ele deve ter entre 15 e 16 anos de idade. O alquimista comenta que a raiz espiritual da garça e a lótus branca do dragão e da fênix são usadas para aumentar a força dos guerreiros marciais. Ele pergunta para a garota o que pede mais na receita, e ela responde que tem tinta da flor fantasma emplumada, fruta infernal, néctar vazio, entre outros. O homem começa a escrever e pergunta se o jovem deixou alguma forma de contato ou o seu nome, mas como era previsto, ele não deixou nada. A garota fala para Liang que faz parte da associação dos alquimistas há 3 anos e pergunta como ela nunca escutou sobre essas coisas. Ela se pergunta quem era esse garoto, pois ele deixou uma grande pressão no Lord Liang. O Lord então olha para a lista e tem umas ervas que são desconhecidas até para ele, mas parece que elas podem ser muito benéficas para o crescimento de guerreiros marciais, quando usadas em um remédio. Então isso é muito valioso. Ele diz que a combinação dessas ervas é um grande mistério e não vai conseguir as respostas tão cedo. Porém, a próxima vez que esse jovem vier, é para a garota manter ele no lugar a todo custo e o informar imediatamente. Lu Yunxiao caminha pelas ruas de Tianshui e diz que as ervas que ele mencionou talvez sejam muito difíceis para Jia Hong encontrar e que não pode depender somente dele e precisa achar outros meios. O garoto coloca um anel e diz que dentro dele só tem lixo, porém aparece um afrodisíaco. E galera, esse afrodisíaco foi traduzido na novel dessa forma, mas parece que Yunxiao queria se matar com isso, pois na garrafa estava escrito apenas beba até a última gota e tudo vai acabar. Continuando, Yunxiao pega uma espada de ferro negro e diz que provavelmente é a única coisa útil aqui. Ele se lembra de sua antiga espada, que se chama Star Pierce, e se pergunta onde ela está agora. Porém, como ele ainda não liberou seus 7 meridianos, ele terá que usar essa nova espada. E Yunxiao está em frente da academia Jialan, e ele vai fazer uma espada para si mesmo, depois que condensar seu Yuan Qi. 2 homens param em sua frente e tentam o atacar, mas ele desvia. Um desses homens fala que o garoto está chamando muita atenção hoje. O nome dos valentões é Du Feng e Lu Jie. Outros 2 meninos chegam e perguntam o que eles estão fazendo. Na verdade, esses 2 meninos se chamam Han Bai e o outro Shenzhen. Eles são os melhores amigos de Yunxiao. Du Feng fala que não está fazendo nada demais, e já que Yunxiao teve uma grande performance hoje na classe, o seu chefe Lan o mandou checar algumas coisas. Os garotos falam que ele está exagerando, mas isso não adianta em nada, e ele ataca Han Bai. E só nesse ataque os 2 abrem os 4 meridianos. Lu Jie faz uma pergunta retórica se foi apenas 4 meridianos, e o ataca enquanto pergunta se ele não está muito convencido. Porém, nesses ataques, ele acaba quebrando o braço do Han Bai, que grita de dor. Lu Jie diz que vai deixar ele experimentar a grande diferença entre ter 4 e 5 meridianos abertos. Du Feng pergunta por que os 2 não saem daqui, e do nada, a princesa de Tianshui aparece. Seu nome é Qin Ruxue e confronta os moleques. Ela fala que quer ver como ele vai fazer ela sair daqui, e vai pagar para ver quem se atreve a intimidar o Li Yunxiao. O prota se impressiona com isso, e diz que parece que ele não é tão lixo, e não é tão desconhecido. Os garotos não são tão burros e recuam. Eles não são loucos de enfrentar a princesa. O prota, em meio a essa confusão, fala: vocês vão mesmo sair assim depois de bater nos meus amigos? Du Feng, com uma cara de psicopata, fala que o lixo tem algumas objeções, e Yunxiao caminha com a sua espada raspando no chão e fala que quer mostrar a grande diferença entre alguém com 5 meridianos abertos e alguém com 0. Os valentões ficam felizes com isso, e Du Feng ataca primeiro, dizendo que vai testar alguém com os 4 meridianos abertos. O impacto acontece, e todos
todos se espantam com o que aconteceu. Um ataque mortal seriamente poderoso foi feito. Na verdade, ele só levou um chute nas partes íntimas mesmo. Du Feng fica chorando no chão após aquele ataque peculiar, e quando seu amigo vai falar algo para Yun Xiao, o mesmo responde que só levantou o joelho. Aliás, quem imaginaria que iria bater nele? Lu Jie, com raiva, fala que isso é besteira, e em seu pensamento ele comenta que isso é estranho, porém não tem como Du Feng ter caído por acaso. Mas agora isso não importa, e Yun Xiao se meteu em problemas. O valentão avança e ataca o garoto, dizendo que vai vingar Du Feng. O jovem puxa a espada e ambos golpes colidem. Seus amigos apenas olham para tudo isso, e nos é mostrado Lu Jie segurando a espada, porém no processo seus dedos são cortados, e ele chora de dor. Como o prota é diferenciado, ele dá outro golpe mortal no maluco. Todos que presenciaram isso ficam espantados, e ficam confusos também. Uma menina fala que parece que o menino da espada é o problema aqui, enquanto o outro diz que acha o mesmo, porém ele viu claramente Lu Jie mirando no fio da espada com seu punho, e Yun Xiao encostado em sua espada diz algo muito foda, que se não puder derrotar alguns delinquentes como eles, então ele deveria bater a cabeça na parede até morrer. Ele então diz para o valentão no chão que atacar seus amigos resulta em consequências graves. O prota então dá outro chute no menino, que é jogado para longe. Os dois valentões estão um do lado do outro, e um chega até a se mijar. Nisso o prota olha para eles com um olhar sombrio, mas pelo amor de Deus, não dê outro golpe mortal, acho que eles já aprenderam. Shen Zhen comenta com Yun Xiao que pode ser que ele liberou seus meridianos e abriu alguns deles, e enquanto ele diz isso, Renbai fala para as pessoas darem o fora. Os meninos conversam com o prota e a princesa se pergunta se ele é mesmo Yun Xiao. E galera, pra quem não sabe, a família Lu e Du tem uma rivalidade com a família Li, e talvez eles possam usar esse incidente como vantagem. O prota não se preocupa com isso, na verdade ele fala que se abrirem a boca sobre isso, ele vai destruir a preciosidade deles um por vez. O garoto então fala que vai voltar para o seu dormitório, e a princesa fica brava com isso, pois ele está agindo como se fosse nada depois de causar essa confusão. Shen Zhen diz para ela não se preocupar muito, pois se eles matarem um estudante da academia, eles iriam morrer mais rápido do que ter enfrentado a família Li. Renbai comenta que forasteiros não se atrevem a tocar em alguém da nossa academia de Alan, mas se outro estudante fazer isso, a academia poderia ignorar. A princesa pergunta se ele está querendo dizer de Lan Fei, e o garoto responde que sim. Todo mundo sabe que Du Feng é o lacaio de Lan Fei. Para piorar a situação, ele abriu 7 meridianos, e está perto de condensar seu Yuan Qi e avançar para o reino guerreiro. A diferença de um guerreiro marcial para um guerreiro aprendiz é muito grande, sem mencionar que Yun Xiao ainda não liberou seus meridianos. Na verdade, ele não é nenhum aprendiz marcial, e Yun Xiao comenta que esse corpo é muito fraco e deve achar alguma forma de ficar mais forte, mesmo que não tenha liberado os meridianos. O garoto então vai usar a técnica do corpo tirânico. Mudando de cena, uma história nos é contada, que Tian Wu fez uma conferência marcial para classificar os 10 mais fortes artistas marciais. Eles iam ser nomeados como os 10 soberanos, e representariam o auge da sociedade marcial em Tian Wu. Dentre esses soberanos, ao mais forte foi dado o título de Tirano Soberano Marcial, e o seu nome é Ao Shang Kong. A sua técnica de corpo tirânico era sua técnica de assinatura, que foi adquirida por Gu Feiyang, o atual Li Yun Xiao. O prota diz que essa técnica corporal conquistou tudo abaixo dos céus, e que ele ganhou um método de cultivação em sua vida passada, mas morreu antes de cultivar essa técnica, e agora é a chance perfeita de recomeçar. Ele então faz essa posição com os braços cruzados no chão, e acaba caindo. Essa técnica é bem dolorosa, chegando a sentir que seu corpo ia partir. Ele não tem dúvidas que Shang Kong era extremamente forte, pois só de começar essa técnica já é doloroso. Mesmo que ele não tenha liberado seus meridianos, cultivar apenas esse método já é o suficiente para eventualmente o levar até o nível de um soberano marcial. O garoto fala que determinação, talento e coragem ele já tem, e logo usa a técnica do corpo tirânico, primeiro estilo Sol Lunar. Após usar essa técnica, seu corpo leva um grande choque jogando-o para longe. Ele comenta que se aquele tirano bastardo pôde fazer isso, então ele vai superá-lo. O garoto tenta novamente, e já vamos para o dia seguinte. O garoto está na academia Jialan, na sala de treinamento gravitacional. Ele comenta que tendo o corpo tirânico como fundação, esse corpo pode usar as salas de gravidade para aumentar a intensidade do treinamento. Décadas atrás, o prota era como esses aprendizes marciais normais, e escutando histórias e lendas sobre os heróis, ele treinava incansavelmente todo dia, avançando para um dia chegar no topo. Li Yun Xiao chega na sala de treinamento de gravidade 10x, tendo o nome de matriz teletransporte. Ele primeiro coloca uma pedrinha nesse círculo, que acaba se desfazendo. Logo ele também entra, e uma energia gigantesca azul se expande. O garoto aparece novamente, porém muito desgastado. Ele comenta que apenas uma gravidade de 10 vezes colocou uma carga enorme em seu corpo, mas sua sorte é que estava preparado. Ele
dá uma espiadinha de lado e diz que existem ao menos 200 salas de treinamento, e parece que a maioria dos aprendizes estão esperando por uma sala. Ele então começa a dar uma olhada com o seu sentido divino, e parece que uma sala vai ficar vazia, e um Xiao fala que precisa dominar o estilo Sol Lunar o mais rápido possível, assim seu corpo vai poder suportar quando ele abrir seus meridianos. Enquanto ele está saindo, os alunos ficam sem entender e fazem comentários do tipo de não conseguir sentir o fluxo de Yuan Qi no Prota, e como ele conseguiu aguentar a gravidade 10x sendo uma pessoa normal. Quando Yun Xiao estava prestes a sair, o mesmo comenta que novatos como eles não podem entender a grandeza de seu sentido divino. Porém, um menino coloca a mão em frente à porta e se apresenta como Yu Rezeng, um aprendiz marcial no Pináculo 7, com 7 meridianos abertos. Ele também fala que Yun Xiao é novo aqui e deveria deixar ele usar primeiro essa sala. E Yun Xiao simplesmente fala que não precisa saber disso e é para ele sair de sua frente. O garoto fica sem entender e as pessoas atrás se impressionam com isso. Rezeng fala que se o garoto der a ele essa sala, ele pode usar seu nome caso aconteça algo na academia. O Prota então fala que não está nem aí pro seu nome e é para ele meter o pé. O garoto então entra em posição de batalha e fala: como um lixo sem um Anki como você se atreve a falar assim comigo. E por causa disso, hoje eu vou te ensinar algumas regras que novatos como você devem seguir. Galera, chegamos ao fim dessa obra maravilhosa. Se você curtiu esse manhwa e acha que ele merece uma segunda parte, comente a parte 2 e deixe seu like. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima.